Fala, Léo. Tudo bem, Diogo? Sei que o foco agora volta-se todo para a Copa Libertadores, mas você não teve a oportunidade de jogar ontem, mas eu queria que você comentasse, mais uma vez, o Cruzeiro sendo muito prejudicado pela arbitragem. Está virando uma rotina isso no Campeonato Brasileiro? Ontem foi um bom jogo, né? Eu acredito que a equipe jogou muito bem. Tivemos chances de sair lá com a vitória, oportunidades, até mesmo questões de ser prejudicado pela arbitragem novamente, né? São vários jogos, né? Vários lances. É uma coisa complicada. Às vezes, se você fala demais, acaba se comprometendo muito e às vezes gera algumas polêmicas e algumas coisas. Mas a equipe, tirando isso, a equipe no geral foi bom, né? O empenho foi bom, a dedicação foi bom, né? O trabalho coletivo de todo mundo, né? Os jogadores que não vinham jogando para ganhar o ritmo. A gente sabe que é um grupo forte, né? Um grupo muito bom de trabalho, né? Um grupo que se dedica bastante, um grupo que se empenha bastante. E isso, né, a gente vai precisar de todo mundo é importante, todo mundo tem valor e esse é o grupo que a gente vai evoluindo e crescendo e amadurecendo como um todo para que a gente consiga aí os nossos objetivos. E, Léo, o Mano optou por poupar todo mundo, descansar, obviamente, né, para estar todo mundo 100% para quarta-feira. Ano passado, o Cruzeiro já viveu, né, uma grande decisão contra o Flamengo no Maracanã, agora numa situação diferente pela Taça Libertadores. Como é que está a cabeça? Como é que está a preparação? Dessa última vez foi um jogo muito difícil, né, que o Cruzeiro conseguiu arrancar o empate de lá. Quem sabe dessa vez o Cruzeiro consiga voltar com uma vitória do Maracanã. É um jogo que envolve muitas coisas, né? Um jogo bom de se jogar, um jogo grande. É uma competição diferente, né? Ano passado foi Copa do Brasil, hoje já é Libertadores, mas muitas coisas mudaram também, né? Mas tende a ser um jogo bem difícil, um jogo bem disputado também, mas a gente espera montar uma estratégia boa para que a gente possa fazer um bom jogo, possa buscar o nosso resultado lá, uma vantagem, né? A gente poder neutralizar alguns pontos que eles têm e também usufruir de algumas questões que eles possam nos deixar para essa partida e a gente consiga ali fazer um resultado. A gente sabe que é um jogo de 180 minutos, um jogo de estratégias e a gente espera poder ter um bom êxito aí nesses primeiros 90 minutos. O Cruzeiro, Léo, é um time tido como copeiro e pela experiência que você tem de viver o Cruzeiro agora como jogador do clube, esse momento, essas estratégias que o time tem para a partida, que o Mano está trabalhando, essas são próximas ou ótimas para serem utilizadas nesse jogo contra o Flamengo, né? Exatamente, são boas, né? A gente sabe que cada jogo é um jogo, né? Tem seus detalhes, tem as suas diferenças também, né? A equipe do Flamengo é uma equipe muito ofensiva, que gosta de ficar com a bola, trabalha de um lado para o outro. E a gente espera montar uma estratégia boa para que a gente possa usufruir dos pontos também que eles deixam para nós e sabendo com inteligência desse jogo de 180 minutos, de poder fazer e até mesmo ter um resultado positivo, né? Um resultado que seja bom. Às vezes nem sempre vem uma vitória, mas que seja bom para que a gente possa dar continuidade aqui para o jogo da volta. No gerenciamento do time, a gente tem visto que o Mano tem colocado alguns jogadores para descanso, como foi na partida de domingo, e algumas equipes também da Copa Libertadores têm feito isso. E, às vezes, tem muita gente que não vê isso, só sabe criticar o Cruzeiro porque está colocando time alternativo nos jogos. É exatamente isso, a visão de vocês que estão em campo. O quão importante é ter esse descanso para poder atuar nessas partidas? Na verdade, é natural, né? O calendário hoje está muito corrido também, são muitos jogos, quarta e domingo, são muitos jogos, coisas que acontecem naturalmente. Outras equipes já estão fazendo isso também. Às vezes é necessário, né? São jogos intensos também, jogos que desgastam bastante, tanto físico quanto emocional, quanto, né, a parte ali de concentração da galera. E acho que é natural essa variação, esse rodízio, essa administração também, porque são muitos jogos pela frente. E a equipe tem a gente tem um grupo de qualidade, de jogadores que tem totais condições de poder tá fazendo o seu melhor, buscando o seu melhor e dando também sua parcela de colaboração para a equipe. Léo, o Cruzeiro não vence o Flamengo lá no Maracanã desde a reforma na Copa. De lá para cá foram 11 jogos e 7 derrotas. Para você, esses números entram em campo?
Não, esses números não entram em campo, não. Até porque alguns números, alguns tabus, muitas vezes são feitos para ser quebrados. E outras questões que, como principalmente ano passado, nós não vencemos lá no Maracanã, mas conquistamos o título. E não, essas questões fica muito por fora de campo, e a gente sabe que dentro das 4 linhas ali, a gente poder buscar sempre o nosso melhor, a vitória, sempre buscar o resultado positivo para a gente. Falando da Copa do Brasil no ano passado, em cima do Flamengo, você acha que o Flamengo vai vir com tudo? Está engasgado? Cara, não sei a respeito deles, assim, mas são jogos diferentes, né? É um ano diferente, competição diferente, um plantel diferente, muitas coisas mudaram, né? Muitos jogadores mudaram. Acho que cada jogo é um jogo. Claro, é um jogo de decisão, é um jogo que vai exigir muito das duas equipes, que é um jogo de detalhes, que é um jogo grande, um jogo com casa lotada. Então, a expectativa é sempre boa e acredito que um jogo desse tipo vai exigir bastante das duas equipes, e então não vai ter essas questões aí que muitas vezes aparecem. Esse ano o Flamengo está mostrando ser um time mais encorpado do que aquele que enfrentou o Cruzeiro no ano passado. Queria que você fizesse uma análise desse Flamengo do Barbieri, se vocês consideram esse jogo uma final antecipada. Olha, o Flamengo é uma equipe que vem evoluindo, né? Durante algumas partidas, né? Tem jogadores de grande posse de bola, jogadores rápidos, jogadores de grande ofensividade, vem crescendo nas competições, mas eu acredito que é apenas a oitava de finais, e acredito que vai ser um grande jogo e uma boa oitava de final aí, com 2 equipes grandes brasileiras que vão se disputar aí, que com certeza tem tudo para uma dessas equipes chegarem aí até a final. O Cruzeiro tem um time com vários atletas experientes que estavam aqui no passado, como você, por exemplo. Você considera o Cruzeiro um time mais copeiro do que de pontos corridos? E sobre esse fato de ter atletas experientes, você acha que traz uma credibilidade maior para o duelo amanhã? De quarta-feira, aliás. Questão de... Você fala na questão da história geral, de ser um time copeiro na história geral? Sim, não, esse ano, é o time desse ano, as características do time esse ano. Eu acredito que a gente tem uma equipe madura, né, que tenha algumas experiências assim, de jogar mata-mata, de ter já vivido coisas do tipo. Até mesmo pela experiência do ano passado, isso favorece bastante, né? A grande base da equipe, a grande maioria dos jogadores viveram isso ano passado. É uma competição de mata-mata, é uma competição totalmente diferente do que uma competição de pontos corridos. Acredito que a questão de estratégia, questão de maturidade, questão de saber jogar é um fator que são colocados no papel e muitas vezes é necessário. E acredito que eu vejo sim uma equipe que com a estratégia tanto do Mano, né, de montar uma boa estratégia para que a gente possa vencer e buscar o nosso objetivo, que é avançar de fase. Ô, Léo, você com a sua experiência também, eu queria que você falasse um pouquinho do que você considera o ponto forte do Flamengo, pelos jogos que você tem visto, pelo que vocês também têm estudado junto com o Mano Menezes e a comissão. O que você considera o principal ponto a ser neutralizado no Flamengo? Como eu disse aqui, é uma equipe que toca bem a bola e tem jogadores rápidos, né, com uma grande ofensividade, até mesmo pelo contra-ataque também. É uma equipe que oferece muita toque de bola e velocidade nesse quesito, assim. Léo, o Cruzeiro tem um contrassenso muito grande quando diz respeito ao ataque. O Cruzeiro fez o melhor ataque da primeira fase da Libertadores, 15 gols, mas no Brasileiro é o time que mais finaliza e tem um dos 3 piores ataques do Brasileiro. Por que você acha que existe essa diferença nas duas competições e qual ataque o torcedor do Cruzeiro pode esperar para quarta-feira? Cara, eu acredito a diferença é uma questão de detalhe mesmo, não tem algo específico de uma competição para outra. São competições totalmente diferentes, né? E contra equipes também totalmente diferentes. Eu acredito que a gente sempre faz o melhor, sempre busca o ataque, sempre busca fazer os gols. E muitas vezes ela entra e muitas vezes não, mas a gente sempre procura fazer com que a gente sempre saia vencedor das partidas.
Ô, Léo, e também falando sobre essa questão do time do Flamengo ser forte ofensivamente também, tem importantes peças, até já estavam ano passado, esse ano no primeiro jogo não vai ter o Paquetá, mas tem o Everton Ribeiro, que também não estava naquela decisão. O que você acha que deve ser feito para parar esse ataque do Flamengo, é o primeiro ponto, e o outro ponto é se você acha que a postura que o Cruzeiro deve adotar é uma postura parecida com a que foi adotada contra o Santos lá, tendo mais cautela, não uma retranca, mas tendo mais cautela, sendo cirúrgico no ataque para poder matar o jogo. A gente tem uma característica de jogo, né? E muitas vezes você compactando, jogando com a marcação próxima, as linhas bem próximas também, isso favorece também essa marcação e essa questão de dificultar, né, o ataque do adversário, né? Você acaba dificultando e acaba tendo um êxito um pouco maior. Questões de alguns jogadores que vêm são características diferentes, né, em relação à equipe do ano passado, as equipes do ano passado. Então é uma questão de compactação, de saber jogar, né, porque é um jogo de 180 minutos, são estratégias de jogo e a gente poder ser o mais equilibrado possível durante esses 180 minutos é um dos fatores que a gente possa buscar aí para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Léo, início da fase de mata-mata da Libertadores talvez seja um dos momentos mais esperados pelos torcedores, pelos jogadores, por todo mundo que envolve o Cruzeiro. Agora sim, você falou várias vezes aí sobre montar a melhor estratégia para essa partida contra o Flamengo. Uma coisa que aconteceu, o Cruzeiro soube que iria enfrentar o Flamengo já há bastante tempo, já tem 2 meses. O sorteio foi no dia 8 de julho. Nesses 2 meses, o que foi feito assim, que você imagina para preparar para esse jogo e observar o Flamengo? A gente sabe que não é um estudo de uma semana só. Até porque nesse meio também tiveram outras partidas, né, outras decisões, né, até mesmo Copa do Brasil, até mesmo outras situações, são vários jogos aí. A gente procura crescer como equipe como um todo, não somente visando o adversário, mas olhando para a gente como equipe, a gente poder amadurecer, ter o equilíbrio, né, tático da nossa equipe, ter o equilíbrio entre ataque e defesa e meio de campo. É uma questão que a gente possa... tem evoluído nessa questão, tem evoluído em outras questões também, e a gente busca agora em si, né, claro que já tem uma semana já que a gente visa o Flamengo, mas que agora em si a gente concentra totalmente para esse jogo. Olha, eu queria que você falasse em relação a esse confronto. Muitos torcedores do Flamengo consideram agora o confronto mesmo como se fosse uma espécie de tiratema, que o ano passado o Flamengo não teve algumas peças que faltaram na Copa do Brasil por conta de contrato, os jogadores que chegaram depois não conseguiram ser inscritos na Copa do Brasil, e o Cruzeiro enfrentou, por exemplo, o Muralha ao invés do Diego Alves, e muitos falam que agora vai ser o tiratema para saber realmente a força desse Cruzeiro. O Cruzeiro tem a vantagem de ter praticamente o mesmo time. Algumas peças foram incluídas no clube, mas é basicamente a mesma base do ano passado. Você acha que o Cruzeiro leva vantagem em ter esse time mais encorpado para pegar o Flamengo? E se você considera esse jogo como uma espécie de tiratema ou mais um capítulo nessa história de rivalidade que é muito grande entre Cruzeiro e Flamengo? Não, acredito ser mais um capítulo, né, de uma grande decisão, né, entre duas grandes equipes. É um capítulo aí que vai sendo escrito, né, por duas grandes equipes, né, um jogo que uma característica específica por ser mata-mata, jogadores novos que chegaram, jogadores que se adaptaram nas suas equipes, e acredito que tudo tende a resolver no detalhe, muitas vezes nas estratégias que tem se montado. E sabendo que é um jogo de 180 minutos, isso é uma coisa de consciência para que a gente possa, a partir daí, a gente conseguir ter uma boa classificação. Agora eu queria que você falasse também desse encontro aí com o Everton Ribeiro. Vocês que atuaram juntos, inclusive vocês também da zaga, o Dedé ao seu lado, e atuou com o Everton Ribeiro conquistando aqueles títulos aqui no Brasileiro. E eu queria que você falasse como é que vai ser enfrentá-lo agora, que vocês já se conhece de treino e tal, mas como que vai ser agora um jogo? O que você pode falar para neutralizar também esse importante jogador do Flamengo e que vocês conhecem muito bem por tudo que ele fez pelo Cruzeiro e representou também para o clube?
O Everton Ribeiro tem uma história muito bacana aqui, né, com a gente, no Cruzeiro, né, bicampeonato brasileiro, né, um jogador que foi craque do campeonato 2 anos seguidos, né, um jogador muito gente boa, um cara do bem, um cara de grupo, né, que nos ajudou bastante. Agora só que ele está do outro lado, né, defendendo as suas cores, a gente defendendo as nossas. A gente conhece um pouco da característica, e embora seja um jogador que tem um feeling assim de cálculo muito rápido, de decisão, né? Muitas vezes surpreende alguns lances, mas que a gente espera ter um bom êxito, marcá-lo bem e fazer o nosso papel para que a gente saia bem sucedido dessas 2 partidas.